Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Quero te desejar um bom dia, que Deus nesta manhã possa cada dia mais te abençoar, te dar livramento e fazer com que você seja feliz. Que essa manhã você seja muito, mas muito feliz, tá certo? Eu creio que Deus tem uma promessa para você, isso, para você mesmo. Deus tem uma promessa, Deus quer falar com você nesta manhã. Deus quer trazer a você a memória as coisas boas que você participou, que você está participando. Eu creio que Deus tem algo novo para você neste dia, tá bom? Então, não perca a esperança. Deus está nesse negócio. Deus está te protegendo. Não se preocupe com o que está acontecendo. Deus está providenciando uma saída, tá certo? Bem, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, como o nosso canal é Luz da Palavra. Então, pegue sua Bíblia aí. Hoje nós vamos falar algo que eu quero deixar bem claro para os irmãos, que isso é o que o Espírito Santo de Deus me leva a pensar. Você pode ter divergência, você pode não concordar, isso é normal, tá certo? Você, pastor, eu não concordo. Beleza, você vem aqui embaixo e comenta. Faça o seu comentário, tá certo? E participe de um sorteio de um livro. Quando você comenta, você participa de um sorteio de um livro, tá certo? Então, você que está aí do outro lado, né? Que não vai concordar com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, você não precisa xingar, tá certo? Você xingar, mas vem aqui embaixo, comenta. Agora não esquece, primeiro você vir se inscrever no canal, ativar o sininho, tá certo? Curtir, falta muito pouco para nós atingir a meta de 501 inscritos, muito pouco mesmo. Eu acredito que falta somente a sua inscrição, porque 31% dos vídeos que as pessoas assistem não são inscritos no canal. Ou seja, 31% de pessoas, certo, que assiste não é inscrito. Então eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta, comente e participe deste canal e desta família. Amém? Pegou a Bíblia? Vamos ler em Juízes. Estaremos lendo o capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Diz assim: O anjo do Senhor subiu a Gigal, a Boquim, e diz: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi vossos pais, com juramento, e vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco. Certo? Bem, aqui Deus está dizendo aqui que ele tinha feito uma aliança com Abraão e queria cumprir, iria cumprir essa aliança, certo? E essa aliança veio, e a gente percebe que Deus, durante esse período que o povo estava caminhando para a Terra Prometida, Deus sempre esteve com eles. Sempre esteve. E agora Deus ia continuar com eles, porque nesse momento aqui, você vai ver que Josué, ele venha a falecer. Agora, irmão, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar verdadeiramente, eu comecei por esse versículo, para vocês entenderem o que estava acontecendo. Aí veja bem, versículo 6. Depois que Josué despediu do povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para sua herança. Então, cada tribo, irmãos, fez o quê? Se separaram. Porque até então, eles andavam todos juntos. Preste bem atenção. Eles andavam todos juntos. Ou seja, eles estavam debaixo de uma só liderança. Que era essa liderança? Era Josué. Mas só que, a partir desse momento agora, o povo iria se expandir. Ou seja, iria cada um ocupar a terra prometida, aquele espaço que era seu. Eles iam agora tomar posse da terra. Ia se espalhar, que era o que Deus queria e sempre quis, certo? E se espalhar. Mas a gente percebe que veio algo que eu creio que faltou. Né? Faltou o povo continuar olhando para Deus. Continuar olhando
para o que Deus queria que aquele povo fizesse. Se você prestar atenção, no livro anteriormente, antes do povo entrar na Terra Prometida, antes do povo, Deus, lá em Deuteronômio, que dá algumas ordenanças ao povo. Moisés, antes de partir e antes de passar o cajado para Josué, ele deu algumas diretrizes. E essas diretrizes, Deus queria que esse povo simplesmente realmente cumprisse aquilo que foi feito, aquilo que foi dito, as leis que foi colocado, impostas. Mas vem agora aqui, porque eu estou tentando fazer um apanhado mínimo diante do que eu quero falar, que o Espírito Santo colocou no meu coração. No versículo 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu o quê? Outra geração, que não conhecia quem? O Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Aqui é que entra o problema. Toda aquela geração de Josué, de Moisés, toda aquela geração que viu que Deus fez, foi o quê? Sumiu, morreu, passou para a glória. Toda aquela geração. Aí o que aconteceu? Apareceu outra geração. Agora, a grande questão que eu quero levantar para mim e para você é o que aconteceu com aquela geração que foi e o que deixou para outra. Qual foi o ensinamento que aquela geração deixou para essa geração, a qual tinha se despedido de Josué e tinha crescido? O que era? O que foi deixado? Como foi deixado? Porque agora, aquela geração que tinha visto Deus abrir uma vermelha, aquela geração toda, que Deus tinha visto que a rocha brotava água, maná caia do céu, todo aquele milagre que Deus fazia, que Deus fez naquela época, para aquela geração, eles não viram. Irmão, eu vou abrir aqui um parênteses, porque a gente percebe uma coisa. O que foi ensinado àquela geração? Porque, como diz aqui, era uma nova geração. Era uma nova geração, como foi dito aqui, ó. Olha só. Então, o Israel, depois que toda aquela geração foi reunida e seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram a outros balaínos. Irmãos, é aí a chave do negócio. Que geração nós, pastores, líderes, iremos deixar para os nossos netos quando nós formos? Qual é a geração? Porque eu me lembro, irmãos, antes de eu ser cristão, há 28, 29 anos atrás, a gente percebia que aquela geração para trás era uma geração pentecostal, que nós somos pentecostais, de busca do Espírito Santo, de busca pelos dons espirituais, em busca de falar em línguas, profetizar, o dom de discernimento, os novos dons que Deus existia, que existe na Bíblia. Aquele povo lá atrás, aqueles crentes que chamavam os crentes, os homens, as pessoas que carregavam o livro da capa preta, pessoas que não tinham conhecimento que hoje alguns homens têm, mas tinham o quê? A unção do Espírito Santo. Aquelas pessoas lá atrás, elas tinham a unção, elas tinham o amor, o primeiro amor, o fervor da evangelização, o amor pelas almas. Você pode dizer, pastor, é saudosismo? Não. Porque eu estou pensando que aquela geração que passou, ela não é a mesma geração de hoje, onde o conhecimento realmente se multiplicou. Hoje existem cursos e mais cursos de teologia, mas naquela geração passada, a teologia era o Espírito Santo de Deus. Havia mais comunhão com Deus, havia mais oração, havia mais cura. Por que hoje as igrejas
pentecostais, eu não estou falando as igrejas neopentecostais, eu estou falando as igrejas pentecostais. Não há mais, irmão, a busca pelo Espírito Santo de Deus em termos de dons espirituais. Você não vê hoje, irmãos, igrejas lotadas para oração. Não. O que você vê hoje são igrejas lotadas para show gospel, onde existem bandas, onde existem cantores com fã-clubes. Irmãos, naquela época, alguns anos atrás, uma criança era batizada com o Espírito Santo de Deus. Um adolescente buscava os dons. Um jovem estava nas praças pregando o evangelho. Essa geração, irmãos, é uma geração que não viu nada disso. Tem igrejas pentecostais, irmãos, que não viram as crianças sendo usadas de uma forma diferenciada. Amado, essa geração, qual é o evangelho que nós vamos deixar para a geração futura? Qual é irmãos, igrejas que buscavam a santificação, a santidade, onde as pessoas chegavam numa igreja, irmãos, e iriam orar, iriam buscar o Espírito Santo de Deus, iriam estar na presença de Deus. Hoje não. Hoje o que nós vemos, as pessoas chegarem e parece que vão para uma festa, parece que vão para um baile, simplesmente chegam e chegando, como diz aí, e não busca orar, buscar os dons antes de começar o culto, orar pelo pastor, orar pelo pregador da noite, orar para que Deus possa levantar um avivamento pessoal. Essa geração que nós vamos deixar, qual é? Essa geração que está aí querendo implantar novidades, jogo de luz, igrejas pretas, igrejas cinzas. Nada contra. Nada contra, que sou eu para ser contra. Não. Mas essa geração vai deixar o quê para outra geração? Boates. Temos igrejas passadas, certas igrejas do Apocalipse, que não existe mais nenhuma. Depois eu posso até falar sobre isso. Na Inglaterra, o berço do avivamento que está acontecendo lá, o que aconteceu lá. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Qual é o evangelho que o Brasil quer deixar para futuras gerações? Evangelho de ajuntamento e agrupamento. Evangelho que tem se envolvido na política descaradamente. Evangelho que tem buscado somente os prazeres. Evangelho que não existe mais pudor, onde a sensualidade está entrando dentro das igrejas. Que geração nós vamos deixar? Que essa geração irá deixar para a próxima geração? Que evangelho é esse? Evangelho que tudo pode fazer. Aonde o homossexualismo, aonde o lesbianismo, aonde o adultério, aonde a roubalheira estão, irmãos, adentrando dentro das igrejas. Amados, nós temos que pensar qual é a geração que nós queremos deixar para a próxima geração. Que evangelho nós queremos deixar para a próxima geração? Que evangelho eu quero deixar para os meus netos? Nós agora somos responsáveis. As lideranças são responsáveis pelo próximo evangelho. Não é lá na frente, eles não serão culpados, não. Culpados seremos nós, porque não levamos um evangelho genuíno, um evangelho de santificação, um evangelho de transformação, um evangelho que venha mudar o caráter da pessoa, dizer para aquela pessoa que ela precisa se arrepender. Igrejas que onde geração, que é essa geração aqui, melindrosa, que ninguém pode pregar, irmãos, nem pode doutrinar. Igrejas que se você reclamar qualquer coisa, as pessoas dizem, não, eu vou para outra igreja, que essa igreja aqui não presta, essa igreja aqui ela é muito normalista. Ah, esse pastor é quadrado, vou procurar uma igreja onde eu possa manter a minha vida secular da forma que eu quero. Que geração é essa que está permitindo o pecado dentro da igreja? Que geração é essa que tem acompanhado o pecado? Que geração é essa que não tem mudado ninguém?
Que geração é essa que não tem mudado um país como o Brasil, que se diz que 30% da população do Brasil é evangélico? Que evangelho é esse que não muda ninguém? Que evangelho é esse que as lideranças não têm pregado mais santidade, não têm pregado mais transformação, não têm pregado, simplesmente têm pregado uma maneira de viver e se misturando com o povo do mundo? Um evangelho místico, um evangelho totalmente místico, aonde se quer levar um evangelho, irmãos, não de mudança, mas de permanência da forma que você está, que o Espírito Santo de Deus é que vai mudar. O Espírito Santo de Deus muda quando você dá ouvido à palavra de Deus, mas não estão pregando mais a palavra, não estão pregando mais o avivamento, não estão pregando mais as buscas do Espírito Santo de Deus, não estão pregando mais a busca dos dons espirituais. Que evangelho é esse? Que geração é essa que está mudando para melhor ele servir, implantando coisas que Deus não mandou? Irmãos, eu não tenho medo de dizer, Deus não mandou. Não venha me querer dizer que Deus mandou, não. Deus não mandou que o evangelho mudasse tanto da forma que está. É mentira. Deus não mandou que o evangelho, esse evangelho podre que está aí, um evangelho que ninguém pode pregar a verdade, que ninguém pode dizer a verdade, porque senão machuca, senão o irmão sai da igreja, senão aquele irmão que é dizimista e ofertante de milhões sai da igreja. Aonde ele está parecendo muito aquelas pessoas que vivem no adultério dentro das igrejas. Pastores vivendo em adultério, abrindo igreja. E que evangelho é esse, irmãos? Evangelho aonde existe pedófilo dentro das igrejas e as igrejas líderes não fazem nada. Que liderança é essa que qual o evangelho que nós vamos deixar para os nossos netos? Aqui, é geração pecadora. Depois que Josué morreu, essa geração perdeu o controle. Esqueceu do que Deus tinha feito. E nós estamos esquecendo do que os outros fizeram lá atrás, dos dons que iriam buscar. Lá atrás existem muitas coisas boas. Existem sim coisas erradas, mas estamos aí, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, para aperfeiçoar não a fórmula. Não a fórmula. A fórmula tem que ser a mesma. Mas temos que combater o pecado. Temos que combater esse pecado. Líderes que somente não quer mudar o seu caráter, quer que as pessoas sigam o caráter dele. A igreja agora não tem uma liderança. Cada um é por si, cada um faz o que bem entende. Irmão, a igreja não é assim. A igreja do Senhor nunca foi assim. A igreja do Senhor, ela quer que sejamos separados do mundo. Você tem que ser separado do mundo. Nós não precisamos ter o mesmo comportamento da igreja do mundo. Nós não podemos trazer coisas do mundo para dentro da igreja do Senhor. Pastor, mas aquilo é somente umas 4 paredes, não interessa. Para você é 4 paredes, para ali é lugar de adoração a Deus. Tá certo? Ali é lugar de adoração a Deus. E eu não posso fazer o meu bel prazer, aquilo que dá na minha cabeça, para fazer algo para Deus. Eu tenho que ter e tenho que acompanhar as minhas lideranças que está abalizada na palavra de Deus. Irmãos, eu quero geração que vai ensaiar de short. A geração que vai ensaiar, irmãos, tanto homem como mulher de short. Geração que vai ensaiar com chapéu na cabeça sem nenhum respeito. Ah, pastor, isso é uso de costume. Não. Eu quero saber se você que vai ensaiar lá na sua igreja, vai ensaiar de short, você chegaria na presença de um juiz de short. Ia falar com o diretor de uma empresa de short. Irmão, quando você vai ensaiar, se você não faz isso, outra vez está errado. Quando você vai ensaiar, você vai orar. Você ora para que Deus venha receber o seu louvor. Você vai orar, sabe por quê? Porque esse louvor que você está ensaiando é para Deus.
E Deus, com certeza, Ele estará lá. E Ele estará olhando para vocês. Não pode dizer, não é? Ele sonda o coração. Meu irmão, não venha-me com essa, não. Essa geração é uma geração que muitos, volto a repetir, não são todos, como aqui também não são todos, esse texto, tinha aí tribo que não deixou, vamos dizer assim, não deixou de permanecer fiel. 12 tribos que se resumiu em 2, Benjamim e Judá, e as outras 10, cadê? Sumiu. Sabe por quê? Porque não permaneceram no primeiro amor. Simplesmente viraram as costas para o primeiro amor. Geração é essa? Que geração é essa que nós vamos deixar para nossos filhos esse evangelho que aqui está? Irmão, eu quero pedir a você, ore por mim, ore para a minha igreja, ore para esse canal. Eu sei que esta palavra não agrada a todo mundo. Eu sei que esta palavra ela não vai ter destaque. Não vai ter destaque. Porque é uma palavra que está exortando e as pessoas não gostam de ser exortadas. Eu sei que essa palavra aqui, ela vai te confrontar e vai dizer que esse canal não presta para ela. Mas esse canal aqui não é porque eu tenho pouco inscrito, eu vou ter muito inscrito. Não. Eu quero pregar a palavra, como o nome do canal diz, a palavra. Então, meu amado, eu quero já te agradecer, você que está inscrito. E você que não é inscrito, que está vendo este vídeo, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte e comenta lá embaixo. Só não chame palavrão, mas pode comentar, pode criticar, pode fazer o que você bem entender. Só não pode chamar palavrão, tá certo? Então que Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.